feito, né? E tenho certeza que o Marco vai fazer, sim, uma boa administração na região, porque é um tradicionalista. E quando tu falou em tradicionalista para administrar as coisas, tu tem uma grande razão. Nós não podemos ir em balela de gente que não é tradicionalista. Ou que às vezes anda a cavalo, ou gosta de usar bombacha, ou gosta de ser vestido tradicional, com as roupas campeiras. Isso aí é faculta para todo mundo e é muito salutar. Agora, o que vem da raiz é muito diferente do que aquele que anda passeando aí. Então, um grande abraço a todos, né, Eunice? Mais uma vez, e um feliz 2020. Muito obrigado, prefeito. Mais uma vez. Marcos, para suas despedidas. Então, pelo adiantado da hora, fica aqui um forte abraço a todos os amigos tradicionalistas, as nossas entidades tradicionalistas que compõem a nossa 4ª região tradicionalista, e que 2020 venha com muita saúde, muita paz, que nós possamos fortalecer o elo junto à prefeitura, junto aos nossos entes públicos, e que possamos construir e continuar fortalecendo e conquistando os títulos para a nossa 4ª região tradicionalista. Fica aqui um forte abraço a todos os amigos. Com certeza. Nosso prefeito Márcio. Bom, então, para finalizar também, agradecer aí o convite e, mais uma vez, desejar muito sucesso ao Marcos, que vai assumir esse desafio grande aí, parabenizar a Ilva pelo trabalho realizado e que Deus possa abençoar a todos nós e que cada vez mais nós tenhamos fortalecimento dessa cultura nossa, esse movimento tão forte, tão enraizado na nossa sociedade e que juntamente com os demais setores a gente consiga trazer para o nosso Alegrete o desenvolvimento tão desejado, tão merecido, mas que sem jamais percamos essa identidade para, sim, fazermos do Alegrete uma cidade turística em cima, com base nessa cultura tão forte que é o nosso movimento tradicionalista. Um abraço a todos, 2020 cheio de saúde e paz para todos. Um abraço. Encerrando então o nosso programa, nós queremos dizer a todos os nossos ouvintes que vocês tenham no coração a plenitude do amor, que carreguem em sua alma o verdadeiro significado da paz e a certeza de que Deus abençoe a todos e caminhará ao seu lado todos os dias deste ano que vai vir. Um 2020 perfeito, cheio de graça, de beleza e de muita saúde a todos nós e os ouvintes do programa Clarim Campeiro. Um forte abraço a todos. ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta e Esco GD.
Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Agora são 12 horas e 4 minutos e a temperatura escaldante é de 40 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. Satisfação em estar conversando com nossa agrosociedade de Alegrete e região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados neste horário do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. E o Cidade Rural tem um oferecimento de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029. E o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo o Cidade Rural aqui da sua Tchê Alegrete. Está comigo no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural, empreendedor. E hoje nossa pauta bastante importante, né, senhoras e senhores? Vamos falar sobre previsão climática e também sobre como é que está aí os níveis de soja no Brasil. Daqui a pouco vamos estar conversando com um doutor em agronomia, o Alencar Júnior Zanon. Vai estar conversando conosco sobre este e outros assuntos. Gilberto, boa tarde, né? Mais uma vez, nós aqui no programa, nós sempre, na semana, a gente fica discutindo a pauta. E que interessante que com este calorão todo, hoje justamente nós vamos falar sobre esse assunto importante que é previsão climática. E isso com certeza também, não é mesmo, Gilberto? Afeta aqui as nossas produções, né? Tanto das lavouras quanto para o gado. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Paulinho, Paulo Camargo e aos ouvintes todos. Primeiramente, mandar um abraço pro tio Licurgo e a tia Leda, que são ouvintes do programa, assim. Um abraço para eles, queridos. O outro... Acompanhando faz tempo, Acompanhando faz tempo, O outro que eu lembro, que é ouvinte também, o Pedro Ramos e a Dona Rosa. Os dois, eu sei que tanto o Pedro Ramos como o Licurgo, eles almoçam, vão cestear com o rádio ligado para ouvir o programa. Então, que um abraço para né, vocês. Gilberto? Que prestígio. Uma pena que eles dizem que eles não conseguem dormir quando nós estamos batendo boca aqui no rádio. Um abraço para vocês aí, para o Pedro Ramos, para a Dona Olha Rosa, a responsabilidade, né? Das nossas informações. Bom, Cíntia, realmente o clima está nos dando um susto grande com esses calorão. É uma das preocupações dos agropecuaristas, né? É uma preocupação grande, principalmente para o pessoal da soja, principalmente para aqueles... Todo o arroz, para o arroz é o que ele gosta, é o que quem tem água, quem está com a lavoura já
estabilizada na água, tá beleza, porque o arroz só melhora. O arroz até estava um pouco mais ruim, mais feio, foi com aqueles frios que fez no início de dezembro, aí que fez umas noites frias. Então o arroz dá uma judiada, o frio judia mais. O calor e sol, água é o que o arroz gosta e é o que ele se desenvolve. Então, para o arroz está excelente, porque tem água. Para a soja, aqueles que dominam a irrigação, que tem pivô, também a gente acredita que está bem. O que as lavouras, além desses calor, o que nos afeta é o problema dos fornecimentos de energia elétrica, que está muito caótico, cada vez piora essa nossa concessionária de energia aí. Então, essa é uma preocupação a mais que a gente também tem. Mas, demais, Cíntia, eu acho que esperamos que esse abafamento seja passageiro, né, Cíntia? Porque se não for passageiro... Mas as previsões aqui que a gente viu nos próximos 15 dias aí não tem nada, né? São chuvas isoladas, pancadas. Isso é bastante preocupante. Bastante preocupante. Na verdade, lá em abril já se tinha notícia da NASA que ela fazia uma leitura aonde nós teríamos uma seca grande no mês de outubro e novembro, nós teríamos um período de seca, não vamos dizer seca grande, de menos volume de chuva do normal, outubro e novembro, com uma parada, e dezembro chuva, depois janeiro e fevereiro também teria um menor volume de chuva. Não aconteceu desta forma. Outubro e novembro foi bom para nós, então acredito que aí dezembro agora, final de dezembro, que está nos castigando. Tomara Deus que errem essas previsões, que seja, porque se for por mais 15 dias a situação vai ficar complicada, principalmente para a soja. Por quê? Porque quem plantou a soja aqui em Alegrete, no cedo ali, final de agosto, no mês de agosto, setembro, quem plantou milho em agosto, no cedo, se escapou. O pessoal de Manavena se escapou, o milho já está madurando. Quem plantou a soja no cedo, a soja está nesse momento que precisa bastante umidade. Então, é preocupante ficar 15 dias aí, eu acredito que passa. Tem outros que estão com a soja muito pequena, que a Alegrete, eu não sei te dizer assim, aí nós tivemos, daqui a pouco, quem sabe, o professor nos diga, mas acredito que na nossa região aqui, a soja, ela não, lá em setembro, choveu muito. Então, quando choveu em setembro, o nosso solo, ele fica alagado, ele fica úmido. Leva 10 dias, é diferente do solo do norte do estado, onde chove, em 3 dias eles seguem plantando. Aqui não, aqui fica encharcado o solo e leva 10, 15 dias para entrar com a plantadeira plantando. Então, no mês de setembro, eu acredito que poucos plantaram. Então, o pessoal em Alegrete, acredito eu, não sei dizer certo, que plantaram um pouco mais tarde, plantaram nos intervalos, outubro, novembro, e aí a soja ainda não está, essa soja que não está largando a flor, ela não está no momento crítico. Agora, a soja que foi plantada cedo, que está começando a largar a flor, com esse calor aborta a flor. Com certeza aborta a flor, assim como o arroz. Eu já tenho arroz começando a largar cacho. Se continuar esse calor, vai abortar, porque é muito quente. Isso é normal. Mas vamos deixar aí essa parte para os técnicos falar daqui a pouco. É importante cuidar a água, né, Gilberto? É importante cuidar a água, é importante manejar. É difícil. Aqui na nossa região, sempre no verão pode dar essas paradas de tempo. Faz algum tempo que não acontece isso.
desde 2011, que não tem acontecido essas paradas de tempo assim. Tem, o ano passado deu uma paradinha de tempo também nessa época, deu uns 30 dias aí que diminuiu. Agora, calor assim, tá calor dos últimos 40, 50 anos, sei lá, raras vezes acontece abafamento como está acontecendo agora com altas temperaturas. Gilberto, tu falou na questão da energia, né? Faz umas 3 semanas a gente tinha conversado com o Gustavo Thompson Flores, um abraço para ele, deve estar nos ouvindo, né? Que faz parte do Conselho de Consumidores agora da RGE Sul. Depois daquilo, né, que foi comentado aqui, né, como é que ficou essa situação agora nas lavouras? Né? Tu tem ouvido alguma coisa dos produtores? Semana tu andou conversando? O pessoal está muito apreensivo. Esse negócio da energia é bom, é quase que um tema para nós fazer um programa. Nós temos que ressuscitar 72, quando fundaram a Embrapa. Nós temos que ressuscitar o plano energético feito em 77, 78, da eletrificação rural do país. Por isso que eu falo que nós temos que ressuscitar lá em Embrapa o plano lá em 77, 78, quando foi feito o plano energético se eu não me engano, foi 77, 78, que foi começado a fazer o plano de eletrificação rural, principalmente da nossa região. E aí nós temos que lembrar dos planos econômicos, das situações que aconteceu de lá até aqui e que chegou a essas concessionárias e que hoje, Cíntia, eu digo o seguinte, nós tínhamos um plano, desde a Embrapa, desde a eletrificação, nós tínhamos um plano agrícola, um plano de eletrificação rural, um plano de projeto para uma política agrícola para o campo, que isso se esvaiu. Hoje, voltando na tua pergunta, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, se nós vamos ter energia ou não no campo, se nós vamos ter o subsídio. O custo está muito alto. Tem muita gente deixando de plantar porque não tem. O próprio Henrique Dornelles, comentando, ficou 1 ano e meio para ligar os pivô dele. Então está muito moroso, está muito difícil. Parece que não querem que nós produzimos no campo. E aí veio a energia, luz para todos. Quem botou a energia no campo foi os produtores. Foi os produtores que pagaram essa conta. Em cima de planos econômicos de 86, 87, 89. Se esvaíram, muitos produtores, parceiros, se esvaíram, quebraram na época para pagar essa conta. E hoje nós não estamos tendo os nossos direitos, estão nos tirando os nossos direitos. Nós temos deveres, nós cumprimos com nossos deveres com a concessionária e eles não estão cumprindo com o nosso direito. Então, Cíntia, nós temos que trazer pessoas especialistas para falar desse tema que é muito interessante e muito importante e hoje está impactando em nós produzir mais em Alegrete ou não. Tanto no leite, tanto para a soja, que vai agora com esses calor aí poderá transparecer que nós temos 10%, 11% da soja com pivô aqui em Alegrete irrigado. O resto é numa situação de risco, vamos dizer assim. Gilberto, vamos conversar, agora são 12h18, você está ouvindo o Cidade Rural, vamos conversar por telefone com o Alencar Júnior Zanon, ele é engenheiro agrônomo, doutor nesta área. Boa tarde, Alencar, muito obrigada por ter atendido, né, o nosso chamado, né, mandar um abraço para ti, também para o professor Nereu, que muitas vezes esteve aqui conosco, conversando antes no Hora da Prosa, agora, né, a gente está com o Cidade Rural. Seja bem-vindo, né? E nós vamos conversar contigo, Alencar, sobre as previsões climáticas, né? Vocês essa semana colocaram um importante questionamento, uma importante discussão, né? Neste trabalho que vocês fazem com a Field Crops, que é uma pesquisa que vocês fazem, né? E também sobre a soja no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia.
Boa tarde a todos os rádio-ouvintes do programa Cidade Rural. É uma satisfação muito grande estar conversando com os nossos amigos do Alegrete. Com relação ao foco da nossa conversa, então, nós, através das redes sociais da equipe Field Crops, nós conversamos um pouco sobre o cenário que nós estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul. Nós estamos passando por um momento de irregularidade de chuva e com uma onda de calor muito intensa. Então, esses são dois pontos importantes e, de acordo com as previsões, irá permanecer até o final desse ano esses dois pontos. Essa onda de calor, provavelmente em muitos locais, pensando aí na fronteira oeste, as máximas elas vão ultrapassar os 40 graus Celsius. Então isso é uma temperatura muito elevada e já fazia alguns anos que não se registrava uma temperatura tão alta por um período tão longo de tempo. Os meteorologistas já estão estimando que esse calor excepcional ele tem potencial para bater alguns recordes, pensando em altas temperaturas. De um outro lado, nós temos uma chuva abaixo da média, e aí nós estamos falando de locais na fronteira oeste que choveu 50 a 75 milímetros, isso pensando no acumulado total do mês de dezembro, que está abaixo da média, e além disso, em virtude dessa variabilidade, nós temos locais que o máximo de chuva durante todo o mês foi 25 milímetros. Como o produtor destacava recentemente, a soja que tem a área coberta por pivô está um pouco mais tranquila. Mas nós tivemos recentemente no Alegrete, com o nosso amigo e parceiro Giovano Parcianello, visitando algumas lavouras, e mesmo embaixo do pivô, o Giovano enfrentou dificuldade para estabelecer essa lavoura de soja. E aí também tem a possibilidade de irrigar por sulco, mas mesmo em sulco, esse ano ele tá bastante difícil. E aí, se nós pensarmos nos próximos 15 dias, a previsão é que se mantenha essa irregularidade de chuva, principalmente na metade sul e na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que isso causa impactos muito fortes. Para aquele pessoal os produtores que conseguiram estabelecer a soja no cedo, pensando em outubro, novembro, essa soja daqui a pouco está começando a florescer e começar a formar vagem. E aí essa lavoura de soja ela precisa de 5 milímetros, 6 milímetros de água por dia. E aí nós, num período de deficiência hídrica e com os nossos solos aí de Alegrete, que tem variabilidade e não tem uma caixa d'água, não consegue armazenar muita água, isso vai provocar uma deficiência hídrica severa nessas lavouras que vão começar a florescer e formar vagem. Isso, com certeza, está comprometendo o potencial de produtividade. Nós, há 15 dias, tivemos aí no Alegrete semeando soja. Tivemos a sorte, depois da semeadura, choveu 25 milímetros e a soja está conseguindo estabelecer. E a soja também que está emitindo folha hoje, que está na fase vegetativa, ela não precisa de tanta água, ela vai precisar aí de 2, 3 milímetros por dia. Então ela não vai sofrer tantos os impactos se depois, na segunda quinzena de janeiro, voltar a regularizar as chuvas. Caso contrário, o impacto ele vai ser grande. Se nós pensarmos na metade norte do Rio Grande do Sul, hoje as missões, os produtores estão muito preocupados porque lá a soja já está florescendo, está enchendo grão e está faltando chuva. Se nós pensarmos um pouco mais ao norte, na região de Passo Fundo, em direção à Vacaria, aí a situação está um pouco melhor porque lá choveu um pouco mais e a chuva também foi bem distribuída. E pensando num cenário macro, a gente sabe que as lavouras no Paraná e no Mato Grosso, elas já estão bem adiantadas, praticamente todas as lavouras indo para o enchimento de grão. Já temos relatos de algumas colheitas, tanto no Paraná como no Mato Grosso. As produtividades
boa, e essa soja que está enchendo o grão no centro do Brasil, ela tá bem. A chuva está bem distribuída e a soja está muito, muito boa. E se nós formos mais para cima ainda, e hoje mesmo conversávamos com os produtores de soja no Maranhão, lá no Maranhão é agora que se começa a semear soja. Então a chuva está irregular, mas com as últimas chuvas que aconteceram lá, ao redor de 20, 30 milímetros, os produtores começaram a semear soja no norte do Brasil. Então, Cíntia, esse é mais ou menos assim um relato do que nós temos de previsão e de soja a nível Brasil. Alencar, está aqui comigo também no estúdio o Gilberto Pileco, ele é agropecuarista, também empreendedor e também vai interagir contigo. Perfeito. Boa tarde, é uma satisfação, professor, estar com você aqui no nosso Cidade Rural. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como nós aqui, esse negócio da chuva, como nós aqui, você falou que nós não temos, o solo nosso não contém tanta água assim, porque não temos aquela caixa d'água, ou melhor, para o nosso produtor, nós temos um solo meio raso e um solo muito diversificado, diferente do norte do estado, que é um solo menos diversificado. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui lugar de afloramento de pedra, lugar de cascalho, que tem 30, 40 centímetros de solo, tem lugares que o solo é mais profundo. Com isso não aumenta a necessidade de milímetros de água nesse momento de abafamento, de calor, daqui a pouco extrapolando para mais. Como é que é a nossa situação local aqui? Perfeito, seu Pileco, excelente pergunta. Muito obrigado pela oportunidade de estar interagindo com o senhor. Com relação se nós pensarmos na cultura da soja, no florescimento e no enchimento de grão, independente do local onde ela estiver sendo cultivada, ela vai precisar de 5 a 7 milímetros por dia para atingir todas as necessidades. Claro. Mas, se nós pensar, por exemplo, em Cruz Alta ou em Passo Fundo, os solos são homogêneos e na maior parte da lavoura nós vamos ter aí armazenado no solo 80, 90, 100 milímetros de água depois de bastante chuva. Aí, se nós for para o Alegrete e nós for no sentido Uruguaiana, nós vamos ter aí uma caixa d'água que armazena 20, 25, 30 milímetros e não muito mais do que isso. Então, o que acontece com a nossa soja no Alegrete? Ela tem um risco muito maior em virtude da variabilidade dos solos, como o senhor muito bem colocou. Se nós for aí no sentido Manuel Viana, onde nós pegar aquele solo um pouco mais, que tem um pouco mais de argila, ele já consegue reter um pouco mais de água. Mas o que gera essa variabilidade? Essa variabilidade gera diferença na quantidade de água que contém o solo e, consequentemente, aumenta o risco. Então, se nós pensarmos em produtores de soja, de milho, dessas culturas de sequeiro no Alegrete, para nós diminuir o risco e a variabilidade, nós precisamos focar em 2 pontos. Primeiro, nós aumentar a caixa d'água. Como é que a gente consegue aumentar a caixa d'água? Trabalhando com 2 práticas de manejo. A principal é trabalhar e adaptar culturas de cobertura para aumentar o aporte de carbono no solo, consequentemente a matéria orgânica, e assim conseguir reter mais água. Isso demora muitos anos, não é aquela coisa que a gente aplica e vê o resultado. Não, isso é uma construção de 5, 10, 15 anos. A outra forma é trabalhar com a parte física do solo e talvez alguns equipamentos que ajudam as raízes penetrar um pouco mais no perfil do solo. Então, essa é uma estratégia, aumentar a caixa d'água dessa forma. E outra estratégia é trabalhar com irrigação. A gente tem casos aí de sucesso no Alegrete que estão trabalhando com irrigação. A gente sabe que o custo é elevado, mas
a gente, quando tem a possibilidade de irrigar, é a mesma coisa que fazer um seguro. E aí, pensando de novo no Alegrete, esse seguro é muito importante. Por quê? Porque chove menos no Alegrete comparado com o norte do estado, e também porque o solo, como o senhor muito bem colocou, tem uma variabilidade muito maior de regiões dentro do Alegrete e até mesmo dentro de uma lavoura. A gente tem pedra, a gente tem areia e a gente tem argila. Isso tudo dentro de uma lavoura no Alegrete. Professor, beleza, bem explicado as tuas colocações, porque o pessoal tem que entender que nós aqui temos um potencial muito grande. Eu sempre digo, professor Alencar, que nós temos gente, temos terra, temos luminosidade e temos tudo para produzir. Gostamos de ser produtor, tem gente que precisa trabalhar, então temos tudo aqui. O que nos falta é melhorar o nosso conhecimento, a nossa tecnologia e enxergar que nós estamos sentados no aquífero Guarani. Que o aquífero Guarani aqui na cidade, ele está a 100 metros. Cava um poço a 100 metros e chegamos no aquífero Guarani. Mas fora isso, que tem todo esse potencial de recursos hídricos, nós temos todo o nosso relevo, coxilhas, aonde dá para fazer muitos açudes e temos uma vantagem que a água, retém a água. Qualquer açude que a gente faz aí, a água ela retém, ela ela não percola. Então, nós temos o potencial para irrigação, nós temos tudo de potencial para fazer. Você que conhece todas essas regiões, o que você diria sobre isso para nós aqui, para os produtores? Para nossas lideranças local, para os nossos governos. Nós temos esse potencial ou não temos? Sim, a gente trabalha no Alegrete, nas lavouras aí do Alegrete, desde a época que eu era pesquisador e coordenador do programa de soja em terras baixas no IRCA. E tivemos alguns trabalhos junto com o Giovano, trabalhamos junto também com o seu Caio Nemes, fizemos alguns trabalhos, inclusive algumas tentativas de trabalho com o Henrique Dornelis. Sim, no Alegrete tem um potencial produtivo. Quando a gente pensa em ambiente de produção, há um potencial gigantesco de produzir soja no Alegrete, e a grande limitação é a água. E aí nós temos um município onde tem muitos arrozeiros que têm uma sabedoria, uma inteligência, que como poucos produtores têm, em manejar essa água. Então, nós precisamos utilizar a água e o conhecimento que se tem e adaptar ele para o cultivo de soja. E aí sim nós vamos aumentar a produção de soja e principalmente, que eu acredito particularmente que seja o foco, a estabilidade da produção de soja e de milho no Alegrete. Então nós precisamos investir em pesquisa, mas não adianta nós fazer pesquisa aqui em Santa Maria para levar para o Alegrete. Não, nós temos que fazer pesquisa no Alegrete, formar pessoas no Alegrete, os produtores, as autoridades têm que investir profundamente nisso para gerar conhecimento no Alegrete e a partir desse conhecimento gerado nós conseguir transferir para os produtores e para as produtoras para estar aumentando a segurança e a renda do produtor e da produtora. E pensando em condições biofísicas, o Alegrete tem todo o potencial para ser um grande produtor de soja. E depois viria uma segunda etapa, né, professor, que eu acredito, não sei se o senhor que tem a dizer, mas eu acredito que depois nós temos uma segunda etapa, que é, antes de colher a soja, fazer um azevém, uma aveia, dependendo da situação, e manejar com a pecuária. Fantástico, fantástico. Eu sou filho de agricultor. Porque isso nós faríamos uma integração, né? Melhor. Perfeito, Bileco. Eu sou filho de agricultor familiar do interior de Nova Palma e nós fizemos isso lá em 37 hectares. Ou seja, nós conseguimos estabelecer já o azevém com uma ressemeadura natural
e aí quando a gente está colhendo a soja, o azevém ele já está verde, ele já tem um tapete verde. E aí nós estamos aproveitando o potássio, que quando a soja seca o potássio vai embora, ele não é carregado no grão, ele não fica na estrutura da planta seca, ele vai embora. Então o azevém ali, ele já está ciclando potássio, ele está ciclando nitrogênio, e também nós estamos controlando planta daninha. Porque se pensar na buva, se tiver falha, a buva não vem no inverno, porque ela é uma planta fotoblástica positiva, ou seja, tem que ter luz para germinar. Sem luz, não germina. Se tiver palha, não vai ter problema, ou seja, a gente vai estar aplicando o herbicida com a palha. E aí a gente vai estar aumentando a sustentabilidade do sistema produtivo. E é isso que a gente precisa, seu Pilar. A gente precisa ganhar dinheiro na soja, depois vir o azevém, ciclar potássio, ciclar nitrogênio, controlar a planta daninha, nós botar a pecuária, ganhar o dinheiro para a pecuária, e depois, nas áreas que der para colocar arroz, nós vamos cultivar arroz, e vamos ter 20% a mais de produtividade no arroz comparado um arroz depois de soja e um arroz sobre arroz. Ou seja, nós vamos estar aumentando a sustentabilidade do sistema de produção no Alegrete. Professor, agora eu me lembrei, vou fazer em sentido de piada, mas não é. Professor, lembrei assim, coitado do Anoni nessa integração, né? Porque eu estava aqui você falando e eu imaginando. O Anoni é setembro, outubro que ele se desenvolve. Se nós lá já começar, que nem tu disse que na experiência da tua família ali em Nova Palma, já o azevém já está verde, no meio da soja, aí vem todo o azevém, vem todo o pasto, depois tu faz um manejo com gado, tu desseca, sei lá, para plantar soja e você terminou o Anoni, porque aí depois vem a soja. Perfeito. Coitado do Anoni, nós estamos tendo dificuldade na nossa fronteira aqui, tem muita dificuldade com o Anoni, então melhora em diversos sentidos. Eu fiz esse até para quebrar um pouco a coisa aqui para o nosso produtor enxergar tudo isso, né? Que o produtor tem que enxergar isso, nossas lideranças têm que enxergar todas essas coisas que nós podemos melhorar em muito a nossa fronteira aqui, o nosso Alegrete. Professor, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta aí para saber. Eu também tenho. Tu tem também? Tem. Como é que, eu gostaria que tu falasse, como é que está a Argentina, como é que está a safra do milho na Argentina, safra da soja, como é que tá tratando eles, como é que foi a primeira, tu tem conhecimento lá, como é que está a situação deles lá na Argentina de colheita? Eu digo isso porque no relatório dos Estados Unidos, da USDA, agora de 10 de dezembro, no milho americano, eles não disseram muita coisa esse mês, estão apreensivos, esperando a safra aqui da Sul-Americana, do milho, para saber como é que vai dar, se a safra do cedo na Argentina vai dar bem ou não. Como é que está lá? Você sabe nos informar ou não? Seu Pileco, eu não tenho muitas informações da soja na Argentina no momento, mas eu tenho alguns amigos e alguns produtores que nós visitamos no mês de outubro na região de Entre Rios, e aí o que a gente consegue ver lá é que a lavoura, de maneira geral, ela está ainda no início da fase reprodutiva. Então, até o momento tem bastante variabilidade, como tem aqui no Rio Grande do Sul. Tem algumas áreas muito boas e tem algumas áreas não tão boas. Mas ainda é cedo em nós fazer assumir alguma coisa. Nós teremos que esperar um pouquinho mais ainda para ver como é que vai essa soja agora no florescimento, pegamento de vagem e no enchimento de grãos. Eu te pergunto isso porque desde a NASA, na realidade, nos Estados Unidos, e os relatórios da USDA estavam nos informando que nós, na América do Sul, principalmente na nossa região aqui, Argentina, nós teríamos um problema com falta de umidade esse ano, com risco na soja e com risco no milho. E isso aí é só para entender a parte comercial do ano comercial, como é que vai se comportar os preços
a nossa safra futura, né? É só por isso, para a gente ficar informado. Mas se nós não temos ainda as informações, é bom esperar mesmo. Professor, agora são 12 horas e 40 minutos, para quem ligou o rádio há pouco, nós estamos conversando com Alencar Júnior Zanon, ele é doutor em agronomia, e já que nós conseguimos conversar com o senhor, vamos explorar o seu currículo. Eu estava agora aqui detalhando ele, professor, e chama atenção, entre outras coisas, sobre as suas palestras que o senhor ministra aí, né, sobre extensão, pesquisa no Uruguai, na Argentina, Estados Unidos e também a China, sobre o potencial e lacunas de produtividade das culturas agrícolas e eficiência no uso de recursos. Como é essa troca de informação? Muito obrigado pela pergunta, Cíntia. Nós temos um projeto que se chama Global Yield Gap Atlas. Fazendo uma tradução desse projeto, que é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, existe uma preocupação a nível mundial de que se vai faltar comida ou se não vai faltar comida. A gente sabe que em 2050 nós vamos ter aproximadamente 10 bilhões de bocas para alimentar. E a pergunta que se faz é, nós vamos ter comida para alimentar essas bocas ou não? E aí nós participamos dessa ação mundial que tem como objetivo determinar o quanto é possível produzir de alimento em cada hectare agricultável ao redor do mundo. Aí, nesse sentido, Cíntia, a gente tem parceiros em todo o mundo, na Argentina, nos Estados Unidos e na China. Então, nesse ano nós estivemos nos Estados Unidos, na China, na Argentina e no Uruguai, justamente tratando e conversando sobre isso e tentando aos poucos responder essa pergunta. Então, nós estimamos o quanto ainda, por exemplo, que o Brasil pode produzir de arroz, de cana, de milho e de soja, e os nossos parceiros ao redor do mundo também fazem essas estimativas. E depois a gente procura identificar quais são os fatores que limitam os produtores a não alcançar o teto produtivo, ou seja, o que está impedindo o produtor de arroz ou de soja aí no Alegrete ou em todo o Brasil produzir um pouquinho mais. E aí o foco desse trabalho é justamente isso. E a gente tem parceiros em todo o mundo e aí a gente faz essas viagens com esse objetivo, de trazer informações sólidas de quanto realmente o Brasil potencialmente pode produzir de alimentos, pensando no nível mundial, e também com a missão de levar o Brasil, enquanto país, a um protagonismo que ele merece quando a gente pensa nessas culturas, que hoje estão no cardápio de qualquer pessoa ao redor do mundo, no café da manhã, no almoço e na janta. Certo. E já se tem alguma orientação, alguma conclusão? Não se tem, professor? Mas o que é que vocês tiram assim de informações para a gente de tudo isso? Certo. A gente verifica que se a tendência de aumento da produtividade continuar do jeito que está até o momento, nós vamos ter uma dificuldade ou uma crise muito maior ao redor do mundo que nós temos hoje. E eu não estou falando de distribuição de alimentos, eu estou falando em produção de alimentos. Então, nós precisamos obrigatoriamente, enquanto Brasil, assumir esse protagonismo e aumentar ainda mais a produção de alimentos. Porque a situação, com o cenário atual, ela é preocupante. Por quê? Porque as bocas, elas tendem a aumentar principalmente em países subdesenvolvidos. Por exemplo, no continente africano, a projeção é que ocorra um aumento de 1 bilhão de pessoas. E isso jamais aconteceu na história da humanidade. Aumentar 100% a população de um continente num período de 35 anos, pensando que é um continente pobre. Então, a preocupação realmente ela é muito grande. Porque a gente sabe que quando a gente tem falta de produção de alimentos, a gente tem crise política. E o exemplo próximo de nós é o que vive a Venezuela. Então, a grande crise na Venezuela é motivada pela falta de alimentos.
e no momento que nós tiver isso instaurado a nível de mundo, as preocupações e a insegurança, ela se torna muito maior. Então, o foco desse projeto é gerar informações para os tomadores de decisão no nível macro e também no nível micro, como o seu Pileco colocou, pensando no município de Alegrete. Como que o Alegrete vai contribuir nesse cenário de aumentar a produção de alimentos, mas principalmente fazendo com que o produtor, que a produtora de Alegrete ganhe mais dinheiro, que é esse o objetivo fim da nossa agricultura, e é por isso que o produtor trabalha tanto e corre tanto risco, claro que de forma sustentável. Professor, deixa eu te dizer o seguinte, eu tive uma experiência de 3 anos na África, tive negócio lá diretamente com os africanos, e a primeira pessoa que me fala da realidade, parabéns para ti, primeira pessoa que me fala da realidade da África. Quando eu estive lá na África, para tu ter uma ideia, eu tive em alguns países, aí Gana, Nigéria, ali naquela volta, Togo, e Níger, e ali é considerado, eles próprios se chamam os negros legítimos. Quando eu chamava eles de africanos, eles não gostavam muito. E aí um dia um amigo meu chegou e me disse assim: por que tu nos chamas de africano? Porque vocês são africanos. E ele disse: não, nós somos os negros, nós somos a África negra, temos muito orgulho de sermos os negros. E aí, nesse coisa, as mulheres lá, principalmente Gana, Níger, Togo, Benin, a mulher com 23 anos que não tiver 2 filhos, 3 filhos, é infértil. A mulher com 25 anos, ela já tem que ter no mínimo 5 filhos. E aí eu olhava aquilo e todas as mulheres de 18, 20 anos, com 2, 3 filhos. E eu projetava pela população que tinha aí na região e me assustava. Naquela região que eu estou falando aí da África Negra, oeste da África aí, e eu me assustava da quantidade de população que eu encontrava nos números que eu fazia. E nunca ouvia falar nessa coisa. Agora você fala nisso. É uma grande verdade. O continente africano tem tendência de dobrar a população mesmo. Isso assusta a gente. Perfeito, Pileco. Muito obrigado pelo relato. Agora nós estamos indo para a África no dia 20 de janeiro, com o objetivo de também conhecer um pouco a realidade e ver como é que está a área de expansão de soja no continente, principalmente no sul, aí pensando em África do Sul. No sul da África eu não te digo nada, mas na África Negra, lá que eu tive lá 2010, 2011, 2012, eu vou te dizer uma coisa. Daqui 50 anos a produção vai estar igual. Porque é complicado a tradição deles, o maquinário, o uso do maquinário, é complicado. Aí dá uma palestra quase falar sobre eles, ir lá no meio das tribos, ver como eles agem, como eles trabalham, como eles usam. A gente andando no interior, no meio das tribos lá, o carro perdeu uma roda, é abandonado, o trator não tem manutenção, eles têm uma cultura de usar o elefante e o camelo, e aí carregam um caminhãozinho que é para 2.000 quilos, eles botam 10.000 quilos em cima, aí a roda abre, quebra, e aí fica. Sabem andar para frente, não sabem lidar, que tem que cuidar o maquinário. Então é complicado e vou te dizer, e aí tu diz: mas a gente levando a tecnologia lá, todos eles têm celular, todos eles têm notebook, e já sabem, e eu uso um termo assim, que eles já sabem que a tecnologia da enxada tem cabo, a vassoura tem cabo, mas eles não usam. Eles capinam um curvado com um cabo de 40 centímetros na enxada. Então, mas no computador eles sabem que a tecnologia do cabo da enxada já existe há muito tempo. Então é bastante complicado pela tradição. Isso eu te falo da África Negra, né? Daquele oeste aí. O sul da África é mais desenvolvido um pouco, bastante. Mas é mais ou menos assim, a dificuldade lá é grande.
interessante, Sr. Pleco. Bom, de minha parte, Cíntia, não sei se tu tem mais alguma pergunta. Não, vamos agradecer ao Alencar Júnior Zanon, doutor em agronomia. Obrigada pelas tuas informações, tá? Trocar essas experiências importantes conosco aqui no nosso Alegrete região. E sempre que tiver mais informações, também pode aí mandar um WhatsApp para a gente entrar em contato. Professor, quando o senhor vier por Alegrete, daqui a pouco nos comunica a Cíntia, manda um WhatsApp, daqui a pouco gravamos alguma coisa, vamos manter contato permanente aí para nós desenvolver essas culturas e desenvolver essa nossa região aqui. Um abraço. Maravilha, Cíntia, muito obrigado pela oportunidade, satisfação em conversar com o senhor, seu Pileco. Nós vamos estar em contato aí no Alegrete, a gente está atualmente conduzindo experimentos com o Giovano aí no município, então a gente pretende fazer algumas visitas e com certeza iremos deixar a Cíntia saber para nós estar participando do programa Cidade Rural e de outros programas também da Rádio Alegrete. Estamos sempre à disposição, é uma satisfação muito grande poder estar falando ao vivo pela rádio e a gente, como filho de agricultor e tendo morado muito tempo no interior, a gente sabe que ainda o rádio é a principal força e a principal meio de comunicação quando a gente pensa no produtor e na produtora. Agradeço a oportunidade e desejo um excelente ano a 2020 a todos, com muita saúde e paz, e ficamos na torcida pela chuva. Professor, só porque você comentou, realmente o rádio ainda principalmente eu que já estou com 60 anos e o pessoal mais antigo, eles não têm esse modernismo do WhatsApp, do Facebook. Então, e essas pessoas é que têm o poder, as condições financeiras de também liberar seus investimentos, seus filhos para investirem, para se atualizarem, e eles dependem muito do rádio. Então, você falou a verdade, o rádio ainda é o rádio. Um abraço. Um abraço, Pileco. Agora são 12 horas e 51 minutos. Antes de pedir o comercial para o Paulinho, vamos mandar um abraço, Gilberto, para o seu Homero Tarragô, que está vindo lá do Rincão de São Miguel e disse que está ouvindo aqui o Cidade Rural. Mandar um abraço Grande abraço, seu Homero. Agora em janeiro nós vamos precisar do senhor aqui no programa de novo para nós conversar sobre a pecuária. Precisamos do pessoal do leite também, pessoal do ovinos, né? Então vamos ter que fazer a volta aí. Estamos encerrando, hoje é o último programa do ano, né? O último programa do ano, né, João? Mas a gente volta ainda, vamos só pedir aqui, nós tomar uma água, né, Paulinho, com o teu comercial. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas. A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo.
12 horas e 54 minutos, você está ouvindo o Cidade Rural aqui na sua Tia Alegrete. Temperatura, Paulinho Camargo, 40 graus, escaldante o tempo. E vamos finalizando, não é mesmo, Gilberto Pelé, com essa grande entrevista, essa grande conversa, né, com esse pesquisador. E que bom que a gente está sempre, né, buscando, como a gente sabe, né, pessoal, vocês podem nos mandar sugestões de pauta, ligar aqui para a rádio 3422-1600 ou mandar para o meu WhatsApp 9696-2944 ou do Gilberto 9974-1345. Sugestão de palestrantes, que a gente possa estar entrando em contato, pesquisadores, pessoas que possam trazer muito mais informações aí e melhorar, né, o nosso meio. Você sabe que o programa Cidade Rural trata, né, de tudo que envolve a cidade, principalmente aí o nosso setor primário com suas diversas ramificações. Gilberto, o que te pareceu essa conversa? Eu gostei muito do professor, eu não lembro dele, não me lembro dele. Eu sempre trazia aqui o professor Nereu através do seu Ivo Melo. Né? Então o professor Nereu, lá da FSM de Santa Maria, criou vários grupos com esses estudantes, né, que são professores, doutores, né, envolvidos em várias pesquisas. Tu vê, o Alencar aí também já foi do IRGA, pesquisador. Pois é, eu não lembro, eu sei que ele trabalhou lá no IRGA de 2014, 2 anos acho que ele trabalhou lá como pesquisador, mas eu não me lembro dele assim pessoalmente. Mas gostei muito, achei ele muito com bom currículo e muito consciente. É a informação que a gente precisa. Nós temos aqui o Adrian Tempe, que é número 1 na nossa região. Ele faz 30 anos, acho que ele trabalha com soja e milho, e coisa que ele teve aqui no programa passado. Ele estava convidado para interagir hoje com o professor, mas ele estava numa aplicação agora, meio-dia, me mandou uma mensagem que ele não ia ter tempo para entrar por telefone para interagir um pouco com o professor. Mas gostei muito do professor, achei muito com informações novas, com uma visão de mundo, porque poucas pessoas têm uma visão de mundo como ele tem aí. Quando ele falou do negócio do alimento aí para o mundo, isso é uma preocupação. É claro que existe muita política, a ONU, o pessoal não está muito preocupado porque a logística para chegar alimento para as pessoas não é fácil. Então eu vejo assim que tem muitos países aí ainda que tem muita gente que morre de fome por falta de alimento, e não que está faltando alimento hoje, mas logística para chegar o alimento até as pessoas. E em outra contrapartida a gente vê nós, por exemplo, aqui na nossa região, um descaso das nossas autoridades maiores, dos nossos governantes, e isso de vereador até deputado, até governador, ministros. Cadê o nosso plano agrícola? Hoje nós estamos num ponto de interrogação, a gente não sabe o que vai ser, se nós vamos pagar nossos custos da nossa lavoura. O arroz faz 4, 5 anos que nós não pagamos custos, nós estamos tendo prejuízo. O que nós enxergamos aí na frente? Tem uma visão completamente diferente de 40, 50 anos atrás. Aquela hora eu estava começando a falar aqui da Embrapa, da eletrificação rural. Nós tínhamos um plano, uma visão. Os nossos órgãos, os nossos governantes nos diziam para nós, vocês vão lá. Eu lembro hoje do Delfim Neto, quando o governo, do João Batista Figueiredo, que dizia: plante que o João garante. 5 anos em 5 anos. Plano que o João garante. Quer dizer, nós enxergávamos lá na frente que nós podíamos ir no banco, tirar crédito, fazer barragem, fazer estrada. Nós enxergávamos que nós íamos ter uma lucratividade, nós íamos ter condições de pagar as contas. E aí depois veio toda a bagunça dos planos econômicos, e hoje a bagunça está muito maior, porque hoje nós parece que é proibido produzir, que é proibido, estamos com grandes dificuldades de todas, para cumprir as obrigações
de normas de operação, leis. Nós estamos com dificuldade e aí de energia elétrica, a gente quer produzir e vira em custo, tudo em custo, todo mundo está muito, vamos dizer assim, está complicado de a gente enxergar uma luz no fim do túnel. A não ser, e aí está reduzindo a produção, o produtor, e ficando poucos e grandes. Está ficando os grandes empresários, muita gente trazendo recursos de outros setores para botar na agricultura, mas